vou ficar depois só por conta da questão acadêmica, eu vou ter muito mais tempo para me dedicar à pesquisa, aos estudos, a acompanhar os orientandos, né, que eu tenho, que andam meio abandonados, então vai ser, assim, também um momento que eu gosto muito de dar aula, gosto muito de estudar, de pesquisar, mas a gestão com essa pandemia, nossa, está muito pesada. Eu já estou aqui, inclusive já nem tenho mais paciência, sabe. Eu que sou uma pessoa, assim, super paciente, agora eu já estou, assim, no bate e pronto, perguntou, levou, porque eu já não tenho mais paciência com coisas, assim, bobas, né, do tipo, a secretaria ficar te perguntando sobre coisas que estão no edital, aí eu já digo logo: "Leia o edital", eu não sou edital para ficar respondendo não. Cansei, cansei, porque tudo acaba ficando muito nas nossas costas, né, você está aí também deve estar vendo um pouco isso. Com a questão remota, a gente acaba tendo que, absorver mais, porque o coordenador não tem descanso, não tem férias, não tem fim de semana, não tem feriado, né. O pessoal da secretaria acabou a jornada de trabalho, desliga o computador, mas as pessoas continuam perguntando, as coisas se você deixar acumular de um dia para o outro, é uma bola de neve. É, aqui também, mas por enquanto a gente começou o presencial dia 6 de junho. Só que esse presencial, ele ainda está sendo uma adaptação depois de 2 anos e meio inteiramente, remoto, com os desafios de ainda estarmos com uma taxa de transmissão altíssima aqui no DF, né. Então, por exemplo, essa semana eu estou sem secretaria à tarde, porque o único secretário está com covid, testou positivo na terça-feira. Então, tem essas situações que estão ocorrendo, aí você fecha a secretaria, mas o trabalho está lá, alguém tem que fazer, porque ele tem direito de ficar doente, mas o programa não pode ficar paralisado, aí cai nas costas da coordenação, né. Então tá um desafio muito grande essa retomada, porque, assim, toda vez que alguém testa positivo, você tem que fechar, você vem para o remoto, aí você não sabe nunca se amanhã é remoto, se vai ser presencial, fica aquelas incertezas, né. Exato, e você vê, a gente está com os editais abertos, as pessoas querem tirar dúvidas, tem prazo para inscrição, aí se elas vão chegar lá, elas vão dar com o nariz na porta, porque está lá um aviso que a secretaria está fechada, porque o secretário está doente. Eu não vou ficar lá de plantão fazendo trabalho de secretaria. Eu respondo e-mail, respondo sei, mas ficar lá atendendo telefone e fazendo não vou de jeito nenhum, então aí vai ficar sem. Então só os desafios. E também tem isso, enquanto eu estou presencial, aí eu só estou presencial, eu não estou porque quando a gente está, por exemplo, aqui no remoto, a gente monitora o WhatsApp, e-mail, sei, né, de várias contas. Agora se eu estou presencial, eu estou falando com a pessoa, eu estou em reunião, eu estou dando aula, não tem e-mail funcionando, não tem WhatsApp funcionando, aí vai acumulando. Com certeza. Agora me fale aí, Beli, você é da UFPB, você é servidora ou é professora? Aham. Nossa, é um desafio enorme, né. Você é professora da onde? De qual unidade? E educação ou psicologia? Aham.
Ah, pois eu tô te perguntando porque a Vivi, que eu não sei se você conhece aí, a Viviane Pessoa, que é professora, então, ela é professora aí da UFBB, é uma amiga querida minha que também começou a enveredar para psicologia ambiental. Aí ela teve comigo, como a gente estava com o semestre remoto, o semestre passado, ela esteve comigo na minha disciplina de tópicos especiais de educação ambiental, que eu trabalhei justamente os modelos teóricos que eu estudo da psicologia ambiental para um olhar da educação ambiental, porque ela está no curso de psicopedagogia como professora. Agora eu não sei qual é o campus que ela é professora. Deve ser então. Olha, eu adoro a Paraíba, adoro João Pessoa, eu tenho um carinho enorme, assim, eu falo, assim, de coração mesmo, porque, a minha infância eu passei em João Pessoa. Porque assim que a minha mãe, a minha mãe ficou viúva, eu era pequenininha e o meu irmão mais velho também. Aí ela casou novamente e nós fomos morar em João Pessoa. Eu tinha 5 anos de idade e foi a melhor infância que eu tive, assim, os anos que eu lembro, assim, muito, porque eu sou carioca, e eu amava João Pessoa, porque era tudo tranquilo, porque a água do mar era calma, era morninha. Eu tenho essa memória viva na minha cabeça e a gente, assim, ia com muita frequência, porque a família da minha mãe é de Pernambuco, aí de Recife, né. E então ficava muito próximo também, né, então a gente manteve o contato mesmo depois, a gente morou quase 3 anos aí em João Pessoa, depois eu voltei muitos anos depois para um trabalho que eu fui fazer pelo a época era a Secretaria da Pesca lá em Cabedelo. Mas assim, eu tenho um carinho enorme. Agora mesmo dia de São João, eu falei: "Oh, meu Deus, eu queria tanto estar em Campina Grande, conhecer", porque eu sou doida para conhecer Campina Grande no forró, mas nunca aconteceu de eu ir nessa época, porque é assim também, né. Pois então, pronto, estamos próximos. Você é pernambucana de qual cidade? Ah, eu não conheço, mas a família da minha mãe, tem parte que é de Caruaru, tem parte que é de Garanhuns. Tem parte que é de Recife mesmo. É verdade, é verdade. Assim, não, porque eu também era as minhas memórias de criança, eu lembro justamente assim, que eu ficava encantada com o mar calminho, porque eu tenho pavor daquela água gelada do Rio de Janeiro, então eu não entrava no mar de jeito nenhum, embora eu adore a água, né. Então, em João Pessoa eu me soltava, eu não queria saber, eu virava, ficava toda enrugada, que nem um peixe dentro d'água. Me lembro de ficar na água, sim, porque era uma piscina grande, né. Pois é, eu tive aí com o meu marido, que o meu marido não conhecia João Pessoa faz uns 7 anos, mais ou menos, foi antes de pandemia. Aí passamos aí umas férias de verão em janeiro, foi uma delícia recordar, que aí eu não estava a trabalho, estava só para curtir a praia. Pois é, foi, com certeza. Mas diga lá, Beli, então você está fazendo aí com a Zenit o doutorado? Certo, conheço as 2. Ah, você tem várias orientadoras? Tá muito chique. Você está fazendo aquele doutorado que é de rede, que é interdisciplinar, que tem vários entendi. Aí você teve aula com a Zenit, a Cristiana é uma das suas orientadoras, quem são as outras?
Ah, pronto. Eu não conheço as 2, mas será um prazer conhecer depois, a pa assim, por seu intermédio, né, conhecer o que elas fazem, porque realmente não dá conta da gente conhecer todo mundo, é muita gente. Olha, em princípio, eu acho que não tem nenhum impedimento, porque você tem que se dedicar ao pós-doutorado, mas ninguém está dizendo que é presencialmente. Né, porque, quando a gente oferece bolsa de estudos, é diferente, a gente não tem bolsa de estudos para pós-doutorado. Então a gente fica, e a gente sabe que as pessoas que estão fazendo pós-doutorado nem sempre estão afastadas do seu trabalho para poder estudar. Então, eu até vou assim, vou fazer uma consulta para te dar essa informação com segurança e a gente não criar expectativas, né. Mas, em princípio, eu acho que não tem problema. O que tem que ter é a anuência das suas você deu uma olhada na nossa resolução? Isso, exatamente, exatamente. Agora, em princípio, eu acredito que não tenha, essa necessidade de você estar aqui presencialmente. Você vê, a gente pode fazer reuniões virtuais, a gente pode combinar um cronograma de trabalho, e o que importa é que você tenha a dedicação àquele cronograma para cumprir as exigências, mas não necessariamente que esteja presencialmente aqui. É difícil. Nossa senhora. Aham. Então, na verdade é você que tem que me dizer o que que você gostaria de desenvolver, né. Por exemplo, eu acho que até iniciei essa conversa com a Vivi, ela agora está no Canadá fazendo o pós-doutorado dela lá, aliás, é uma licença capacitação que ela foi, porque é um período mais curto, né. Isso, ela foi lá para Vancouver, no Canadá, mas, a presença dela na nossa disciplina aqui remota, começou a despertar uma série de sugestões de pesquisas conjuntas, por exemplo, comparar o que a gente já vem desenvolvendo aqui, investigar no âmbito da zona costeira, que é o interesse dela, né, que ela está lá perto de Cabedelo fazendo uma pesquisa com comunidade lá de pesqueiras, de marisqueiras, então ela já começou a canalizar para lá. Então, assim, pensando em potenciais, né, a gente desenvolve aqui uma pesquisa para investigar, por exemplo, a conexão que as crianças estabelecem com a natureza e que tipo de percepção ambiental elas têm, a partir dos processos que elas vão vivenciando, em interação com os ambientes naturais. Então, a gente traz, por exemplo, aqui no Cerrado, a gente tem até um problema, porque as pessoas, por exemplo, não veem o Cerrado como uma natureza digna de ser respeitada e valorizada, né, a imagem é sempre negativa. Ah, é uma coisa é aquele campo limpo, ou então são árvores tortas, retorcidas, então, assim, a imagem de natureza que a criança tem, é a primeira coisa que a gente investiga, depois se é uma imagem positiva ou negativa, e em terceiro lugar, né, como ela se sente nessa natureza, porque existe muita idealização e romantização também, aliás, a Cristiana Profissi, que é sua, co-orientadora, ela trabalha muito com isso também, mas com as crianças lá
na área rural, na Bahia, né, onde ela tá fazendo é professora. Então, assim, eu acho, assim, muito interessante, porque é um caminho que ainda está começando de exploração de estudos com crianças no Brasil, ver inclusive para depois a gente poder comparar se há diferenças em relação ao bioma onde aquela criança está inserido. Se, por exemplo, quando ela está perto do mar, se esse mar traz uma visão diferente, se ela convive mais, né, de forma mais integrada com esse mar, né, com esse litoral, com essa vegetação litorânea, com os frutos, né, porque a coisa não é só mar, né, não é só o recurso hídrico, tem todo um conjunto, né, que está associado. Então, que imagem de natureza essas crianças têm? Se elas convivem com a natureza, apesar de ter, por exemplo, mais proximidade, né, porque tem a praia é pública, ela não exige que você tenha nenhum recurso para você frequentar, então, em princípio, estaria mais predisposto, né, a conviver com o espaço natural, porque está mais acessível, digamos assim. Mas a gente tem estudos que têm mostrado que as crianças são cada vez, principalmente as que estão mais urbanizadas, estão cada vez mais dentro de casa, seja por uma questão de conforto, seja por uma questão de geração da tecnologia, ou seja por uma questão de violência urbana. Então, todos esses aspectos, né, que podem ser avaliados para verificar a relação que a criança está estabelecendo com a natureza no contexto, né, socioambiental dela, são interessantes e são novos, são inéditos, porque a gente não tem pesquisas sobre isso. E, como elas estão percebendo os problemas ambientais, né, porque geralmente os problemas que são muito ressaltados, inclusive pela mídia, são a Amazônia, é desmatamento e queimadas, né. E na área dela, né, aquela ideia de pensar, de pensar global e agir local, né, que é um princípio de todo mundo que atua na questão ambiental, né, você pensar de forma complexa, perceber que tudo está interligado, que é interdependente e que você tem, então, um problema que é macro, mas tem problemas que são micros e estão interligados, né. Então, de que forma o meu estilo de vida cotidiano pode contribuir para os problemas ambientais, tanto os locais, quanto os regionais e os nacionais e planetários, nesses níveis, né, de interligação. Então, por exemplo, explorar como a criança percebe isso e como é que ela, lida com tudo isso, é tudo inédito. Agora eu não sei, porque você falou que você é mais da área técnica, se você tem interesse na criança, porque, isso essa exploração desses temas, eles são válidos para qualquer público, para criança, para jovem, para adultos, para comunidades tradicionais, para comunidades específicas, então, assim, não é uma restrito à criança.
Aham. Olha, agora você já até me arrepia, porque, assim, eu vou deixar você terminar e eu vou te dizer, assim, uma coisa que faz tempo que eu tenho interesse de pesquisar, mas eu não tenho acesso a essas comunidades. Agora eu estou com uma aluna indígena na minha graduação, na minha disciplina. É exatamente isso que eu pensei. Foi exatamente isso que eu pensei. Perfeito. Nossa, até me arrepia aqui. É, é assim, é uma coisa lindíssima, inclusive isso pode ajudar a fortalecer alguns pressupostos e até desconstruir alguns imaginários, porque, não sei se você chegou a acompanhar a fala da Chay, da mãe dela lá na abertura do nosso congresso, e, assim, me chamou muito a atenção, porque é uma coisa que eu sempre falo, porque eu dou aula de psicologia social na graduação. E agora mesmo eu tenho uma aluna indígena, e ontem eu dei aula para essa turma e a gente estava discutindo isso, exatamente essa construção de estereótipos, né, acerca de determinados papéis e grupos sociais. Então a gente tem uma visão, né, a gente vê isso o tempo todo no discurso também, né, de determinadas pessoas. Eh, Indígena é aquele que permanece isolado, parado no tempo, né, e esquece que o indígena, ele está inserido na nossa sociedade. Então eles nem sempre vão ter nomes, né, embora eles tenham ainda a etnia deles marcada como se fosse, entre aspas, um sobrenome, nem sempre eles vão ter nomes indígenas, ou muitas vezes eles têm um nome indígena e outro para a cidade, entre aspas, né. O nome que é usado, adotado para eles se inserirem nessa sociedade aqui, né, que a gente tem, construída dessa maneira. Ao mesmo tempo, tem uma visão que então é estereotipada de negar direitos dos indígenas, porque eles não têm acesso. Então a fala da mãe da Chay lá no congresso ficou, assim, muito, contundente, porque ela falou: "Olha, só porque nós somos indígenas, a gente não tem que andar pelada todo com o corpo pintado no meio da cidade, com cocá, que nem vocês caricaturam, e sempre no dia 19 de abril, né. Nós somos pessoas, também temos sentimentos, temos as nossas opiniões, temos uma visão crítica, e nós estamos evoluindo, assim como vocês, né. Também queremos conforto, também podemos andar de roupa, podemos andar com celular, mas não perdemos a nossa conexão e o nosso panteão continua aqui. Eu acho que o seu trabalho pode trazer luz para isso, não para os indígenas, mas para quem não é indígena, porque os indígenas estão inseridos na universidade, por exemplo, a gente tem políticas de ação afirmativa nas universidades para a introdução dessas comunidades tradicionalmente excluídas, né, desses processos, mas como é que a gente está olhando para esse indígena, a gente ainda não avançou. Então, pela questão ambiental, acho que é muito interessante você ver, assim, qual é a cosmovisão que eles têm em relação à natureza, como eles se relacionam com as questões ambientais, né, e comparar com quem não é indígena, embora eles tenham uma categoria em comum, são todos universitários dentro da mesma, né, do mesmo, contexto. Isso, exatamente.
Pronto, acho sim, ótimo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Beli, você desenvolveu um instrumento de medida para fazer esse levantamento ou foi em forma de um roteiro de entrevista? Foi um questionário, mas você tem as escalas desenvolvidas? Tá, mas é de percepção ambiental, é de conheci tá. Certo, porque eu trabalho com desenvolvimento de instrumentos também, eu até na minha tese de doutorado eu desenvolvi a escala de comportamento ecológico, que é a que é usada aqui no Brasil pra ela está validada para a população brasileira, foi validada com crianças, com jovens, com universitários, com adultos, então ela tem, né, esse alcance e tem índices de confiabilidade, é usada também em toda a América Latina, porque ela tem uma versão em espanhol, né, que também permite, por exemplo, eu tenho parceria com o pessoal do Peru e lá também tem as comunidades indígenas, seria muito interessante se a gente depois pudesse comparar, né, indígenas, por exemplo, do Peru com indígenas aqui do Brasil, tem o que que tem de comum e o que que tem de diferente, seria perfeito, né, para a gente dar continuidade aí nesses processos. Eu tenho, além da escala de crenças ambientais, que é mais por uma questão de perspectiva de visão de mundo, como é que as pessoas estão vendo o mundo, que vem daquele novo paradigma, né, ambiental, se a pessoa tem aquela predominância mais hierarquizada em relação ao eu, natureza, ou se ela se percebe mais integrada. A gente tem também aqui validado no Brasil, que foi o que eu desenvolvi no meu pós-doutorado com o Schultz, né, que é lá da Califórnia, aquela escala de motivos ambientais, que são já mais da preocupação ambiental, se é uma preocupação egoística, se é uma preocupação altruística ou se é uma preocupação biosférica. Então, a gente pode, por exemplo, ter as hipóteses, né, de que os indígenas devem ter uma preocupação mais biosférica, porque eles, tradicionalmente, a gente pensa que a cosmovisão dos indígenas, independente das etnias, sejam mais entrelaçadas, o eu natureza. Então, a preocupação ambiental, provavelmente, né, como uma hipótese, tende a ser mais biosférica, ou seja, eu preciso cuidar da natureza, porque a natureza é vida, eu sou natureza, todos têm o mesmo direito de estar aqui, né, nesse planeta, e então é um cuidado respeitoso com todas as formas de vida, não só as vidas humanas. Já o egoístico e principalmente esses dos meios urbanos, eles têm que cuidar da natureza, porque eles querem sobreviver como espécie humana. Não é porque eles acham que a natureza tem direito de vida, mas é porque se eu não respeitar a natureza e proteger a natureza, eu não vou ter mais existência. Então o respeito é diferente pela natureza, entende? São coisas interessantes que você pode explorar e que você pode até, se você tiver fôlego, se você achar, pertinente, não só eu recomendaria não só aplicar escalas, mas talvez fazer um grupo focal, ou até uma entrevista mais em profundidade com alguém que seja, por exemplo, uma liderança, né, dentro desse grupo, para que você possa aprofundar esses aspectos que vão ser salientados no questionário, né. Exatamente, para explorar um pouco mais essa cosmovisão, essas tradições, até essa questão da transição, porque eles são indígenas, mas como é que eles mantêm
as ligações tradicionais deles, estando no meio urbano, convivendo, né, com a universidade, o ambiente universitário, com a cidade, como é que é esse processo, né, deles? Eu acho que seria muito rico se você pudesse explorar um pouco mais, e isso eu acho que no questionário não vai ser possível, né, então uma entrevista ou um grupo focal com 2 ou 3 pessoas, né, assim, tipo uma roda de conversa mesmo, né, para eles trazerem isso para você. Espera aí, deixa eu desligar aqui que a tocou o telefone. Diga. Eu acho que não precisa criar, talvez você pudesse testar para ver se eles são de, compreensão semântica para a população indígena. E se for o caso, você faz as adaptações mais semânticas, para que eles possam compreender, porque os instrumentos já estão aí, não precisa você perder tempo fazendo novo desenvolvimento de instrumento, porque o pós-doutorado, aí eu não sei como é que você está pensando no seu tempo, mas o pós-doutorado ele pode ser de 3 meses até 1 ano, podendo ser renovado se você tiver uma pesquisa, por exemplo, maior, que não vai ser possível terminar no prazo de 1 ano. Mas, então dependendo do projeto, você já tem que pensar no cronograma de execução para ver. Se você vai ainda desenvolver um instrumento, eu acho que ele não vai caber dentro do tempo que a gente teria para trazer esses dados já muito mais ricos, né. Mando ainda hoje. Eu vou até tem uma aluna da Marinês lá de Manaus que está me pedindo também a de crenças ambientais, elas estão todas na minha tese, mas eu vou te mandar as escalas validadas. Daí você olha de comportamento ecológico. Eu não sei se é de comportamento ecológico, talvez inteira vá ser útil. Dá uma olhada para ver o que você conhece aí da realidade, porque ela é uma escala mais para comportamentos no ambiente doméstico, tá? E aí, se for o caso também. Pois é, agora escala de percepção ambiental, eu vou verificar, eu não tenho a de percepção ambiental, mas eu acho que a Zenit deve ter, eu vou perguntar para ela, de percepção ambiental, senão a gente tem algumas aí internacionais, que é só fazer a tradução e tentar fazer a validação no português, né. Agora de motivos ambientais eu tenho, tem aquela de conexão com a natureza também, que eu não sei se você conhece. Pois é, e aí inclusive eu participei, eu acompanhei uma estudante que ela é inglesa e ela esteve com comunidades rurais aqui na região do Pará, fazendo o desenvolvimento dessa escala de conexão com a natureza, que tem uma dimensão que é cognitiva, uma dimensão que é afetiva. A gen eu é. Isso, só que o Ifituan ele é sociólogo, né, então ele pega uma visão, assim, macro. Agora a escala que é a Thompson e Barton, elas fazem com mais a questão e tem uma outra autora que eu esqueci o nome, que, o Schultz pegou e desenvolveu a parte cognitiva. A dele é muito simples, porque são 5 círculos concêntricos. E aí, então é muito, assim, é imagética, você olha os círculos e aí você se representa dentro desse círculo. Quanto mais conectado, mais esses círculos vão ser superpostos. Essa é a ideia de desde círculos totalmente separados, eu natureza, até os círculos superpostos, eu e natureza somos um, tá. Então, essa é uma escala muito simples e que ela é validada no mundo inteiro, ela é usada no mundo inteiro e ela é usada de criança até idoso. O público porque é uma questão de representação, né, mas, de imagem. Aham, aham.
Tá, eu te passo então a da Cássia, ela pega uma dimensão afetiva, que é assim, o que que é a natureza para você? Eu acho que é interessante, você pode e ela está validada também. É uma E aí a gente pega e ela foi validada com a população, rural, de baixa escolaridade, aqui na região do Pará, então assim, eh se ela é validada para um público que tem mais dificuldade, ela vale para qualquer pessoa que tem uma compreensão maior. Esses aí são todos universitários, certamente eles vão compreender os itens e vão conseguir preencher a escala. E tá ótimo, porque o nosso semestre aqui ele tá desencontrado do semestre civil, né, então a gente começou o semestre letivo 1 de 2022 semana passada, ele vai terminar em setembro. O segundo semestre de 2022 só vai começar em final de outubro. Aí vai ter um recesso em dezembro, depois começa. Agora, não se preocupe com o semestre letivo, porque o pós-doutorado, ele não é um curso. Então você não tem disciplinas a fazer, você não tem que obedecer o calendário letivo. Você pode começar, por exemplo, em janeiro e terminar em dezembro, independente de que semestre letivo isso esteja ocorrendo na universidade. Que por enquanto sou eu mesma. Então, depois eu vou te dar as orientações, mas assim, o processo é o seguinte: depois que a gente conversar, que você montar o projeto, definir, a gente pensar no cronograma, eu vou ter que dar uma carta de aceite, né, do seu pós-doutorado. Aí a gente vai montar um processo, eu vou montar um processo no SEI, porque eu que tenho acesso ao nosso SEI interno, já com todos esses documentos, né, com aqueles formulário de solicitação do pós-doutorado, com o seu currículo Lattes, a carta da sua chefia dizendo que está ciente de acordo que você tenha um tempo dedicado a essa pesquisa, e todos os documentos e a minha carta de aceite. E aí eu é que envio aqui internamente para apreciação no colegiado. E se for depois de novembro, é até melhor, Beli, porque a minha gestão vai terminar isso quer dizer, isso não tem nenhum problema, nenhum impedimento, porque obviamente não sou eu que vou fazer o parecer para alguma coisa que eu tenho interesse direto, né. Mas, a minha gestão termina 23 de novembro. Então, a partir de 23 de novembro já tem outra coordenação, aí é até mais tranquilo, porque eu vou encaminhar como professora e a coordenação que vai estar me substituindo é que vai tomar as providências administrativas de designar alguém para fazer o parecer e relatar no colegiado e aprovar o processo. Até ano passado, antes da UNB fazer a regulamentação do pós-doc aqui no âmbito da universidade, esses processos ficavam internos, então era só no âmbito do nosso colegiado. A partir da regulamentação do pós-doc aqui na UNB, eles são aprovados no colegiado, mas assim que são aprovados no colegiado, eles são encaminhados para a nossa secretaria de administração acadêmica fazer o registro, porque antes não tinha, né, registro, as pessoas ficavam, vinculadas informalmente, porque não tinha essa figura do pós-doutorado. Agora ela foi criada, então você vai ter um registro com inclusive com uma matrícula,
que vai te dar direito, por exemplo, a acesso aos nossos sistemas remotos, vai te dar acesso às plataformas de pesquisa que são assinadas pela UNB, né, no dentro do periódico CAPES. Você vai ter acesso a tudo isso de forma institucional como estagiária de pós-doutorado aqui da UNB. E ao final, quem vai dar o certificado de que você realizou o pós-doutorado aqui vai ser a UNB. Antes era o nosso programa que dava um atestado lá que você fez o estágio de pós-doutorado e concluiu com êxito, tendo sido aprovado no âmbito do colegiado, mas era uma declaração de próprio punho da coordenação do programa. Agora não, é aquele certificado, né, de conclusão de um pós-doutorado emitido pela Universidade de Brasília. Então é mais institucionalizado o processo, entendeu? Então, depois que é apreciado no nosso programa, ele segue para essa homologação na instância superior e você ter esses registros institucionais. E o mesmo acontece com o seu relatório. Quando você tiver o relatório apresentado e aprovado pelo colegiado, vai para lá para eles poderem emitir o certificado de conclusão de pós-doutorado para você, darem baixa na sua matrícula, né, vinculada à UNB, e aí é que o processo se conclui, né? Exatamente. Para pedir o afastamento das suas atividades, você se concentrar no pós-doutorado. Certo, certo. Mas, ó, não tem nenhum problema você mandar enquanto eu ainda estou como coordenadora, porque, assim, são 2 papéis diferentes. Eu tenho uma estagiária de pós-doutorado, só que infelizmente com a pandemia, ela é argentina, ela teve que voltar pra Argentina, ela estava morando em Brasília, ela teve que voltar pra Argentina em plena pandemia, porque o pai estava doente, a mãe estava doente, a mãe acabou falecendo, aí ela teve que trazer o pai para cá, mas as fronteiras ficaram fechadas, então foi assim um drama na vida dela. Ela precisou suspender, interromper o pós-doutorado, até porque a pesquisa dela era com escolas e as escolas ficaram também fechadas, né, com a pandemia. E, enfim, ela não conseguiu retomar até agora, isso para te tranquilizar que todo o processo foi feito, mesmo eu sendo coordenadora do programa. Então, assim, não tem nenhum impedimento de eu ser supervisora e sendo coordenadora, que são papéis diferentes, entendeu? Agora, eu sugiro que você programe até o assim, tenha um cronograma que você se organize até de uma forma um pouco mais autônoma no início, porque esse final de gestão e a transição das coordenações vai exigir muito da minha atenção. Eu não sei se eu vou conseguir te dar a atenção que você vai precisar nesse momento inicial. Ótimo. E aí eu vou ainda hoje vou procurar aqui para você, já te mando lá no seu e-mail as escalas para você olhar, ver o que que cabe, o que que não cabe, como é que você pode fazer a adequação, e aí você coloca aí dentro da sua proposta. Tenho, tenho. Tá certo.
Ótimo, ótimo. Agora o problema da disciplina é que ela está presencial. Esse é o problema. Seria muito bem-vinda, eu adoraria, eu inclusive tenho colocado sempre os meus alunos que chegam de outras áreas, que querem se apropriar mesmo dessas temáticas, como meus estagiários nas disciplinas, ficam como meus monitores, porque aí eles vão acompanhando o processo e também é muito rico o debate, porque trazem também as experiências, né, por exemplo, você que é professora já vai trazer experiências da sua realidade. Isso enriquece muito, né, a discussão na sala de aula. Só que as disciplinas agora estão todas presenciais, aí você só vai conseguir estar presente se você puder estar conosco aqui, aí não sei se vai dar certo. Não, fique tranquila, eu te coloco. A gente tem um grupo do WhatsApp, do nosso grupo de pesquisa, isso eu já posso te colocar de agora, que aí você vai acompanhando. Certo, perfeito. Me passa depois então o seu celular, que aí eu já te cadastro aqui nos meus contatos, inclusive a gente pode se comunicar pelo WhatsApp também, que é mais rápido às vezes do que o e-mail. Sim, posso te dar, ó, é 61, né, que é o código de Brasília, 981319484. Isso, aí te coloco no grupo, e aí é um grupo, assim, super ativo que você vai ver que tem todos os egressos que foram meus alunos de mestrado, de doutorado, que são super conectados, que não se desvencilham. Inclusive, você está falando da questão indígena agora, tem uma no nosso grupo que foi minha orientanda de mestrado, que é professora aí de Imperatriz, no Maranhão, e ela me mandou outro dia no grupo aqui que eu fiquei até emocionada, assim, ela recebendo os indígenas lá do Maranhão, na universidade, fizeram várias oficinas, fizeram discussões, então, assim, e ela até me convidando para um evento que eles estão com o edital aberto, com financiamento para a gente fazer um evento para discutir questões ambientais. Então, você pode se inserir nesse processo, é muito bem-vinda. E a gente tem aí a possibilidade depois de fazer uma agenda de pesquisa, comparar Peru, Maranhão, Manaus, né, assim, Paraíba. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente tem povos indígenas aqui no Cerrado e as pessoas não sabem, né, aqui no DF, que é a capital do país. Então, assim, a gente tem uma possibilidade enorme, né, de depois fazer estudos que possam comparar, né, essas diversas cidades e ampliar essa rede, contribuindo com esse conhecimento. Eu acho que é muito interessante e aí você vai poder começar também a contribuir divulgando o que está sendo feito aí, isso acho que enriquece todo o grupo, né. Então o grupo de pesquisa tem os atuais orientandos, tem os egressos que continuam vinculados e super ativos, e tem os futuros. Não, tem os futuros, até essa semana eu adicionei uma que até compartilhou hoje um material, que ela foi minha aluna no mestrado, e ela queria muito fazer o doutorado e eu não abri vaga. E aí ela veio me procurar, ela se matriculou na minha disciplina, agora da pós-graduação, e aí ela veio toda feliz, falou: "Professora, eu queria ser sua orientanda, você não abriu vaga e eu não consegui me organizar quando você abriu vaga, agora eu estou fazendo doutorado lá na psicologia por sua influência. Agora você tem que me ajudar, porque a orientadora lá mandou eu fazer as disciplinas com você, porque ela não entende nada de ambiental". Aí eu coloquei ela, passei vários materiais, coloquei ela, às vezes eu não consigo, por exemplo, mandar o material, mas alguém do grupo vai mandar, né, então vocês vão ter o suporte. E aí coloquei ela no grupo, então: "Ó, vou te colocar no grupo do WhatsApp, você vai pedindo lá no grupo que se eu não conseguir mandar, alguém vai mandar para você, né, os mais antigos que têm esse acervo, manda para você". Tá tudo presencial.
tudo presencial. Eu queria até eu tô, num dilema que eu tenho uma orientada do mestrado que o marido passou num concurso público, já nem tinha esperança de ser chamado, foi chamado agora e tomou posse lá em Porto Alegre. E ela justamente agora a gente voltou para o presencial, ela está lá em Porto Alegre com o marido e eu naquele dilema, mas eu não posso fazer remoto, porque o governo federal suspendeu aquela IN 90, a gente não tem mais nenhuma base legal para a gente ficar no remoto. Para aula não, porque as aulas o curso é presencial, ele não é EAD, né, então para aula e para as reuniões colegiadas que tem deliberação, a gente não está fazendo nada remoto. Agora, em reunião de grupo de pesquisa, uma conferência, a gente está fazendo, e assim, até porque permite que tenham pessoas do mundo inteiro assistindo, né. Perfeito, ótimo. Eu vou procurar as escalas aqui, já te mando, me manda um oi que eu já te adiciono no nosso grupo, te dou as boas-vindas, e a gente vai mantendo contato, fiquei super animada com a ideia, vamos em frente. Pois é. Mas essa é a minha principal crítica, porque você veja bem, a segunda-feira mesmo a gente estava, comemorando aqui 5 anos do nosso Museu do Cerrado, e a gente estava fazendo essa discussão, eu fiz essa fala, a educação ambiental, quando ela é levada para as escolas, geralmente ela é levada só pelos professores da biologia. E aí eles são muito técnicos e geralmente eles querem excluir os seres humanos dos biomas, porque são e das áreas de conservação, porque eles interpretam os humanos como predadores. A gente tem várias situações aqui de conflito, inclusive alunos meus que já fizeram pesquisa aqui, que são muito interessantes para revelar isso, né? Essa dicotomia humano-natureza. Os biólogos acham que os humanos são predadores. E o pessoal das áreas de ciências humanas e sociais, muitas vezes os próprios da educação, desconhecem os processos subjetivos dos humanos na relação com as questões ambientais. Então, a psicologia tem um enorme potencial aí, justamente para mostrar: olha, gente, tem pessoas que têm sentimentos, que têm processos cognitivos aí, mentais, e nessa relação, tem aprendizagens, tem vivências, né? Tem uma história com aquele lugar que não pode ser desconsiderada. Não adianta você vir demarcar a área e dizer vai embora, quando uma pessoa que passou a vida inteira ali, que tem memória afetiva ligada àquele lugar onde ele brincava, onde o avô contava história, onde aprendeu a pescar com o pai, agora é tudo proibido porque vai depredar a natureza. Ele não entende isso. Então, não é assim que a gente vai conseguir realmente proteger a natureza e envolver as pessoas na proteção ambiental, né? E aí chega na educação, a educação tem mania de fazer cartilhas e panfletos. Acha que isso vai fazer diferença no comportamento das pessoas? Não vai. E como se bastasse você conhecer para você fazer as coisas, não é isso. Conhecer, todo mundo sabe que a gente está num suicídio ambiental aqui coletivo. Então precisa entender os aspectos psicológicos que estão subjacentes. Se você não entende isso, você não vai para frente. Então você vai continuar fazendo cartilhas, manuais, panfletos. Essa aluna minha mesmo do mestrado que está em Porto Alegre, ela veio com a ideia de fazer uma cartilha, eu arrepiei, quase tive um treco. Falei, mais uma. Você acha que vai educar as crianças mandando cartilha? Não é a cartilha que vai educar as crianças para o cuidado ambiental, elas precisam vivenciar a natureza.
Mas olha, eu tenho uma aluna que fez essa foi a pesquisa dela, a hipótese, que a gente tem essa ideia. Crianças da área rural, então, estão mais conectadas com a natureza e têm uma visão da natureza mais respeitosa e mais biosférica, não necessariamente. A Camila, ela até está fazendo aniversário hoje, no dia de São João, até que tem que dar logo um abraço nela pelo dia de hoje. A Camila, a pesquisa dela foi com crianças camponesas, ficou um pouco comprometida no final, porque ela começou a fazer a pesquisa, veio a pandemia, e aí o assentamento onde ela estava fazendo a pesquisa foi fechado e eles não permitiram pessoas de fora mais ficarem entrando, nem ela tinha condição de ficar indo para lá e para cá, né? Em 2020. Aí ela conseguiu depois, lá para agosto de 2020, entrevistar uma menina que já era um pouco maior, pelo telefone. Então, a essa menina que era um pouco maior, ela trouxe essa vivência, né, das oficinas que ela desenvolveu para a educação ambiental terem feito um despertar da natureza para ela de forma diferente. Porque, assim, sabe aquela coisa que você está andando no mar, mas você está ouvindo a musiquinha aqui do forró ou do funk que está tocando, você está ali, mas a sua cabeça está em outro lugar. Então ele é tão cotidiano que ele não valoriza e não percebe, não presta atenção. Ele brinca na árvore, brinca descalço na grama, aquilo ali é só um lugar para ele, não é a natureza de valorizar. Entendeu? E também muitas vezes vai lá e arranca a árvore e eles têm sim uma visão diferente da criança urbana, mas não é tão romantizada assim de saber cuidar e de proteger. O diferencial é sempre quando tem um adulto que faz essa mediação e que desperta neles o interesse. Pode ser alguém mais velho da família, às vezes um avô, às vezes o próprio pai ou a mãe, a avó, né? Ou alguém da comunidade, que eles têm muito essa coisa das lideranças comunitárias, então aquele ancião, que é muito do modelo do indígena também, né? Dos anciões que são, né, carregam aquele saber e que eles respeitam. Então, quando tem alguém que media e que diz: olha, isso aqui tem essa importância, vamos, sente, escuta, essas experiências que são mediadas é que acabam despertando essa percepção e essa conexão. Senão, eles estão simplesmente brincando, eles não. Como qualquer criança, mas não faz diferença se eles estão brincando na praia, no córrego, na plantação ou dentro de casa. Obrigada, Beli. Eu vou procurar as escalas e te mando, tá bom? Adorei te conhecer. Um beijo. Você também. Tchau.